Estudo de O Livro dos Espíritos, Introdução, Parte 6, Parte 1 de 3. Introdução doutrinária. Este trecho da introdução de O Livro dos Espíritos apresenta um resumo sistemático da ontologia espírita, organizando, em poucas afirmações, a estrutura da realidade segundo a revelação dos espíritos superiores. A pergunta subjacente é simples e decisiva: o que é real? A resposta desloca o eixo da existência do mundo material para o mundo espiritual, estabelecendo uma hierarquia clara entre Deus, a criação e o ser humano. A importância desse resumo não está na enumeração dos princípios em si, mas na reorientação interior que ele provoca. Ao definir o mundo espiritual como primário e o mundo corporal como secundário, o texto fornece o alicerce sobre o qual se edifica toda a filosofia moral espírita. Antes de qualquer regra de conduta, o espírito é convidado a compreender quem ele é, onde realmente vive e para onde se dirige. Nível literal. O texto afirma que os seres que se comunicam se identificam como espíritos e constituem o mundo espiritual. Deus é definido como eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, Criador do universo. Esse universo abrange seres materiais, que formam o mundo visível ou corpóreo, e seres imateriais, que formam o mundo invisível ou espírita. O mundo espiritual é apresentado como a realidade primária, normal, pré-existente e sobrevivente a tudo, enquanto o mundo corporal é secundário e transitório. Os espíritos revestem temporariamente um corpo material perecível para atuar nesse mundo secundário. A espécie humana foi escolhida para a encarnação de espíritos que alcançaram determinado grau de desenvolvimento moral e intelectual. A alma é definida como o espírito encarnado. O ser humano é composto por 3 elementos: o corpo material, a alma ou espírito encarnado, e o perispírito, que é o laço semimaterial entre ambos. Dessa constituição decorre a dupla natureza humana, animal e espiritual. A morte é a destruição do corpo físico, permanecendo o espírito com seu perispírito, que pode em certas condições tornar-se perceptível. O texto conclui afirmando que o espírito não é uma abstração, mas um ser real, individual e circunscrito. Nível simbólico. O primeiro símbolo central é o do invólucro. O corpo é descrito como um envoltório material perecível, uma vestimenta temporária utilizada pelo espírito durante sua passagem pelo mundo corporal. Como toda vestimenta, ele cumpre uma função específica, protege e possibilita a experiência, mas não define a identidade daquele que a utiliza. Simbolicamente, essa imagem ensina que a forma física é transitória e que a verdadeira identidade reside no ser que habita o corpo. A morte, sob essa ótica, não é um aniquilamento, mas o ato de despir-se de um invólucro gasto, retornando a um estado de maior liberdade. O segundo símbolo é o da hierarquia dos mundos, expressa na distinção entre o mundo primário e o secundário. O mundo espiritual é apresentado como o estado normal da vida, enquanto o mundo material aparece como um campo provisório de experiências. Essa inversão simbólica confronta a percepção comum, que tende a absolutizar o que é visível. A vida corporal surge como uma etapa pedagógica dentro de uma existência mais ampla. O símbolo da hierarquia dos mundos redefine o sentido da jornada humana, apresentando o espírito como um viajante mortal que transita temporariamente por um plano denso para aprender e progredir. Nível espiritual, movimento da alma. O movimento interior proposto por esse trecho é uma mudança radical do centro de identidade. A alma, inicialmente identificada com o corpo e com as circunstâncias materiais, passa a reconhecer-se como espírito imortal, cuja vida verdadeira não se limita à existência física.
Esse deslocamento não é apenas intelectual, mas existencial. Ele exige que o espírito reveja suas prioridades, seus medos e suas esperanças à luz da imortalidade. Ao compreender que o mundo espiritual é a realidade primária, a alma é chamada a relativizar o valor absoluto que costuma atribuir ao sucesso material, à aparência e à conservação do corpo. O apego excessivo à matéria nasce da crença inconsciente de que tudo termina com a morte. Quando essa crença é substituída pela certeza da continuidade da vida, a relação com o mundo se transforma. As perdas deixam de ser vistas como destruições definitivas e passam a ser compreendidas como mudanças de estado. Esse movimento espiritual também implica assumir responsabilidade sobre si mesmo. Se o espírito é imortal e real, ele carrega consigo as consequências de suas escolhas. Pensamentos, sentimentos e atitudes não se dissolvem com o corpo. Eles se inscrevem na realidade espiritual e acompanham o ser após a morte. A consciência da primazia do espírito desperta a alma para a necessidade de cuidar de sua vida interior, compreendendo que ela é o verdadeiro patrimônio que atravessa as existências. Nível vivencial consciencial, aplicação pessoal. Aplicar esse ensinamento na vida cotidiana significa revisar, de forma honesta, onde se apoia o próprio senso de valor e segurança. Quando a identidade está excessivamente ligada ao corpo, à posição social ou às posses, qualquer ameaça a esses elementos gera medo, ansiedade e sofrimento intenso. A compreensão de que o corpo é um instrumento temporário permite cuidar dele com responsabilidade, sem idolatria e sem desespero diante do envelhecimento ou da doença. No campo das relações humanas, essa visão convida a enxergar além das aparências. Cada pessoa passa a ser percebida como um espírito imortal em processo de aprendizado, e não apenas como um corpo, um papel social ou um conjunto de comportamentos. Essa consciência favorece a empatia, reduz o julgamento precipitado e amplia a tolerância, sem eliminar a responsabilidade moral. No dia a dia, a noção da dupla natureza humana orienta o trabalho interior de educação dos instintos. Impulsos ligados à natureza animal são reconhecidos, mas não justificam atitudes prejudiciais. A vontade e a razão são chamadas a governar o comportamento, alinhando-o aos valores espirituais. A prece e a reflexão deixam de ser práticas abstratas e passam a ser meios concretos de sintonia com a realidade espiritual, fortalecendo a consciência de que a vida visível é apenas uma parte da existência total. Perguntas de reflexão. Em quais situações ajo como se a vida material fosse a única realidade que existe? Como a certeza da imortalidade pode transformar minha forma de lidar com perdas e frustrações? De que maneira trato meu corpo? Como um fim ou como um instrumento? Consigo perceber o espírito por trás das aparências nas pessoas com quem convivo? Quais valores estou realmente acumulando para além desta existência? Eixos de transformação interior. Primazia do espírito. Reconhecer um mundo espiritual como realidade principal reorienta valores e escolhas, deslocando o foco do passageiro para o permanente. A armadilha é absolutizar a matéria como se fosse o fim último da existência. Identidade mortal. Assumir-se como espírito em experiência corporal fortalece a responsabilidade pessoal e reduz o medo da morte. A armadilha é confundir o ser com o invólucro e viver em função da aparência. Educação da dupla natureza. Compreender a coexistência das tendências animais e espirituais convida ao autogoverno consciente. A armadilha é justificar falhas morais atribuindo-as apenas ao corpo ou às circunstâncias.